Olá, alunos! Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Hoje é o dia da nossa revisão e da nossa avaliação. Vamos ver o que nós temos para a nossa revisão? Muito bem, então iremos revisar, na nossa aula de hoje sobre denotação e conotação. Vejam aí, olha, a denotação, aliás, a linguagem literária, ela é caracterizada pela conotação. E as palavras nem sempre apresentam um único sentido, como o que encontramos nos dicionários. Empregadas em determinados contextos. Elas ganham sentidos novos, chamados de figurados, carregados de valores afetivos e sociais. Então, a linguagem literária, ela vai vai ter a presença da conotação nesses textos, Por quê? Porque eles vão ter que produzir aí, valores expressivos, Valores afetivos e também sociais. Já a linguagem denotativa, a palavra ela é utilizada no sentido comum daquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, e também o sentido dessas palavras, elas estarão no dicionário. Dizemos que ela foi empregada no sentido denotativo, quando a significação vai além, vai ocorrer a conotação, ou seja, quando ela foge ao sentido comum, nós vamos ter o sentido conotativo, Então, há uma diferença aí da linguagem denotativa para a linguagem conotativa. Vamos ver um exemplo de como que acontece. Neste exemplo, o menino cortou a cara ao cair no chão. O que nós podemos perceber no uso da palavra cara? Aqui nesse contexto, nessa frase, nós temos o sentido de quê? De que o menino cortou o rosto, Rosto, Ou a face. Então, eu estou utilizando aqui duas palavras, como sinônimos da palavra cara, Por quê? Porque o contexto dessa frase, vai me dizer que a criança, o menino, estava ali brincando e, de repente, ele caiu e se machucou, E ele cortou o rosto, a face. Então, aqui nós vamos ter um exemplo de linguagem denotativa, tá? Por quê? Porque a palavra cara, nesse contexto, ela vai significar face ou rosto, Que no caso são dois sinônimos, Que a gente pode dizer para significar a palavra cara, certo? Já na linguagem conotativa, nós podemos ter um outro efeito de sentido, dependendo do contexto em que a palavra cara, por exemplo, vai estar. Vamos ver agora no segundo exemplo. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Observem que eu tenho mais uma vez a palavra cara, certo? Só que aqui ele já vai ter um outro sentido, um outro significado. Que no caso, aqui no caso é o quê? Homem, Um homem ou um rapaz, certo? Observaram que a palavra cara vai ter um outro sentido, um outro significado no contexto dessa frase, certo? Um homem fraco, um homem desdentado e feio, Então, observem que, dependendo do contexto, a palavra vai ganhar um novo sentido, um outro significado, dependendo do contexto em que essa frase está. Eu estou falando de uma pessoa, de um homem, de um rapaz. É isso que a frase vai estar mostrando como sentido, certo? No terceiro exemplo, nós podemos ver aí, olha, mais uma vez o povo quebrou a cara com o governo eleito. Aqui nós temos uma expressão, olha, uma frase expressiva, que no caso ela vai ter um sentido, um significado, em que aparece a palavra cara, Só que aqui, nesse contexto, a gente vai perceber que quebrou a cara está no sentido de quê? De uma decepção, A pessoa, o povo aí, ficou decepcionado
em relação ao governo ao qual ele elegeu, né? As pessoas, o povo votou nessa pessoa, né? Que era um candidato aí a governador, prefeito, né? E aí esse governante não fez, né? O que o povo esperava. Então, por isso a palavra cara, né? No contexto dessa frase, significa decepção, né? As pessoas ali ficaram decepcionadas, desapontadas com um governo que foi eleito, né? Que as pessoas votaram, acreditaram nele, nas promessas, né? Geralmente eles fazem lá na campanha política. E aí vem essa expressão, né? Com esse novo significado. E aí vocês perceberam que em cada contexto, né? A palavra cara ela vai ganhando significados diferentes. Por quê? Porque no contexto da frase, no contexto da oração, ela vai se apresentar, né, com esses sentidos diferentes. Daí nós vamos ter linguagem conotativa. Temos também outro exemplo com a palavra fera, né, em 3 contextos diferentes. Vejam bem, o primeiro exemplo. Os policiais ambientais conseguiram prender a fera depois de muito esforço. Então, vejam, vamos supor que temos aqui o zoológico, né? No zoológico tem alguns animais ferozes ali, né? Que no caso a onça, o jacaré, né? Então, vamos supor que um desses animais se soltou, fugiu, né? Então, observe que aqui a palavra fera vai estar no sentido de um animal feroz, certo? Um animal feroz. Por quê? Porque o contexto da frase, do texto aqui, ó, está me dizendo, né, que essa fera é um animal, né? Agora, no segundo exemplo, a gente vai notar que é uma diferença. Olha, Cleane ficou uma fera quando soube que seu ônibus não ia passar. Então, aqui a palavra fera ela já vai estar em um outro sentido, né? Significa que a Cleane, né, a pessoa, a mulher, a moça, estava ali aguardando o seu ônibus passar, não é? E, de repente, esse ônibus não veio. Então, o que aconteceu? Ela ficou chateada aqui, né? Porque vai atrasar a chegada dela no compromisso que ela tinha. Então, a palavra fera está no sentido de ela ficar chateada, né? De ela ter ficado com raiva, né? Pelo transtorno. Então, observe que a palavra fera, aqui nesse contexto, ela ganhou o quê? Um outro sentido, um outro significado, né? Diferente do que eu apresentei no primeiro exemplo. Aquele menino é fera nos cálculos. Então, aqui, olha, significa que a pessoa tem bastante habilidade, né? Uma habilidade em fazer cálculos matemáticos, né? Então, ele tem uma super habilidade em saber fazer cálculos difíceis, né? Geralmente, quando os cálculos matemáticos, né? Tem aqueles que são bem complexos. Então, a palavra fera, nesse contexto aqui, dessa última frase, vai ter o sentido dele ter uma super habilidade, né? Em fazer determinados cálculos. Então, observem que, dependendo do contexto que determinadas palavras podem estar presentes, ela vai apresentar um sentido diferente. Então, aqui eu estou mostrando para vocês exemplos de linguagem conotativa, né? Por quê? Porque vai variar, né, o sentido e o significado dessa palavra. Um vai estar no sentido literal, o outro vai estar no sentido mais figurativo, né? Utiliza-se a palavra fera, né? Fazendo uma relação aí com o que realmente a palavra fera significa, no caso aí animal feroz, né? No primeiro sentido, no sentido mais real, né? Do que significa a palavra fera relacionada ao animal. Nos 2 últimos exemplos, a gente vai perceber que muda completamente o sentido da palavra, né? A linguagem denotativa, onde é que ela vai estar presente? Ela pode estar presente nas notícias, né? E no caso, são informações que devem ser comunicadas às pessoas
né? São fatos que ocorreram em uma determinada sociedade, então eu vou ter a linguagem denotativa, que é aquela linguagem real, né? Que está lá nos dicionários. Vai estar presente também nas mensagens do WhatsApp, que são as nossas conversas, né, usuais, né, nas redes sociais. Os textos acadêmicos também, em redações de vestibulares, também é importante, né? A gente lembrar que os textos acadêmicos vai estar presente a linguagem denotativa, porque são resultado de pesquisas, né, de pessoas que foram ali fazer as suas pesquisas, né, para mostrar o resultado, né, do que ele pesquisou. Então, é uma linguagem real, é uma linguagem que ele tem que mostrar a realidade daquilo que foi pesquisado, certo? Então, nesses textos não pode haver uma linguagem conotativa, em sim a denotativa, certo? Seguindo, nós temos a linguagem conotativa. Onde é que ela está presente? Ela está presente nos poemas, não é? Nas letras de música, nos ditados populares, nas anedotas, nas palavras e expressões populares. Por quê? Porque nos poemas, o poeta ele vai utilizar palavras para gerar efeitos, né, de sentido aí, para provocar emoção, né? Para provocar aí os sentimentos, né? E as letras de músicas também, né? Ele vai ter aí essa relação com os nossos sentimentos, vai ativar em nós emoções, não é? Os ditados populares, também as anedotas, né? Para ter aquele efeito de sentido para fazer a pessoa rir, não é? Então, elas precisam ter palavras que tenham sentido conotativo, figurativo, justamente para despertar essas emoções e sentimentos em quem está lendo, em quem está ouvindo essa piada, por exemplo, né? E aí, turmas, a gente estudou também outra classe de palavra importante, que é o substantivo, né? Que é aquelas palavras que nomeiam os seres, né? As nossas ações, né? Os fenômenos da natureza, como chuva, temporal, trovões, não é? Lugares, né? Lugares, o sítio, né? O banco, né? Então, tudo aquilo que está relacionado a um lugar, um determinado lugar. Objetos, né? Que são as coisas. Cadeira, mesa, geladeira, todas as coisas que existem, né? Tem que ter um nome. E os seres também. Os seres humanos, ou os animais, os insetos, e assim sucessivamente. Então, os substantivos, ele vai nomear, ele vai dar um nome a todos esses elementos, certo? E nós estudamos também a classificação do substantivo. Nós temos o substantivo comum, vejam bem, comum, próprio, simples e o composto. O comum está relacionado a dar nome às pessoas, né? Aliás, a profissão, como professor, como aluno, que é o estudante, né? O pedagogo, que está ali na escola. Então, são palavras comuns, usuais, né? Já o próprio, ele vai dar nome a pessoas, né? O nome de instituições, né? Nome próprio, José, Maria, João, né? O nome do banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Então, aí nós vamos ter uma sequência de nomes próprios. Os substantivos simples, cachorro, erva, pão, são palavras simples. E as compostas são aquelas que têm mais de uma palavra, mais de um substantivo. Então, eu tenho cachorro quente, eu tenho erva doce, né? Eu tenho a palavra pão de ló. Então, são palavras que estarão compostas de 2 substantivos ou mais, né? Temos também a flexão do substantivo. Flexão de gênero, que no caso é o masculino ou feminino, né? Que é indicado pelo artigo O aqui na palavra garoto e o artigo A na palavra garota, ok? Se for menino, menina. A flexão de número tem a ver com a questão do singular ou do plural, ou seja, o plural significa mais de um. O que é que indica que a palavra está no plural? Aqui no caso o S, né? Garotos, meninos, né? E no singular, normal,
significa apenas uma pessoa, um garoto, um menino, certo? Temos também a flexão de gênero do substantivo com relação aos biformes, né? Biforme significa que tem duas formas. A palavra bi significa dois. Então, ele vai ter uma forma para o feminino e outra forma para o masculino. Aqui, ó, amigo, amiga, né? Aqui o artigo acompanhando é o artigo masculino, aí o né? E uma, acompanhando o substantivo no feminino, amiga. E nesse contexto também nós temos o pronome, que também está acompanhando aqui, ó, essa mudança. Né, acompanhando a mudança que ocorreu aí no substantivo. Já os uniformes, ele tem apenas uma forma. Apenas uma forma. Observem aqui, ó, ele é um estudante. A palavra estudante é o substantivo em que ele não vai mudar, ele não vai flexionar, né? Ele vai ser sempre essa palavra. O que vai mudar é o artigo. Né? Um estudante significa que ele é masculino. Ela é uma estudante, significa que é do gênero feminino, certo? Mas o substantivo não muda, ele permanece o mesmo, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem que perceber, certo? Temos também o substantivo sobrecomum, que é aquele que também não vai mudar, ele vai ser o mesmo, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Então, se eu digo a criança, ele vai estar dizendo tanto se for menina ou se for menino, tá certo? Ele é considerado o sobrecomum. Já o comum de dois, a gente vai observar aqui também, o substantivo não muda, porém, ele vai acompanhar aqui o artigo. O artigo vai indicar se ele é masculino ou se é feminino, né? O O indicando o masculino e o A indicando o feminino, certo? Mas o substantivo não vai mudar, certo? Ele não muda. Então, nós temos aqui alguns exemplos, vejam. Temos aqui alguns exemplos. O anjo, ele é considerado o quê? Comum de dois gêneros. Por quê? Porque eu digo o anjo. Não importa se é homem ou se é mulher, se é feminino ou masculino. A palavra sempre vai ser o mesmo. O artigo vai estar no masculino, né? E o substantivo não vai mudar. Percebem? Então, ela é chamada de comum de dois gêneros. Aliás, de sobrecomum. O bebê também é a mesma coisa, tá? Não muda. O gênio, observem aí, ó. Tá? Não vai mudar. O monstro, tanto faz homem ou mulher. Opa. O monstro. Vejam bem. A palavra motorista, ela é comum de dois gêneros, né? Como vocês podem ver aqui o número 2. Por que ela é comum de dois gêneros? Porque ela aceita o artigo O e o artigo A. Então, eu posso dizer a motorista, né? A motorista, ou o motorista, certo? Então, ele aceita, né, os dois artigos, o e o a. Por isso, ele é considerado comum de dois gêneros, certo? E a palavra testemunha, como vocês estão vendo aqui, ele é sobrecomum. Por que ele é sobrecomum? Porque ele não muda, ele vai ser apenas a testemunha, né? Testemunha, então, o que acontece aqui? Ela vai servir tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Ok? Então, podemos perceber aí a diferença, né, dos substantivos que são sobrecomuns e aqueles que são comuns de dois gêneros. Os rapazes. Ó, rapaz, rapazes. Então, observe que termina aqui com ES. A palavra animal, animais, acrescenta IS. Barril, barris, acrescenta IS também. A palavra mal, qual é o plural de mal? É males, com ES no final. A
palavra pão, pães, acrescenta ES. E a palavra lápis, que é um caso à parte da língua portuguesa, né, que houve aí um consenso de deixar essas palavras no plural. Então, aqui, o caso da palavra lápis, óculos, né, que já está no plural. Quando tiver, por exemplo, aqui para fazermos o plural de lápis, é os, né? Mas se tiver no singular, eu coloco assim, se for um lápis, é o lápis. Tá? Ou posso usar o um também, né? Um lápis. Quando eu for fazer o plural, eu coloco só o os, eu acrescento, né, o artigo no plural, os lápis, para indicar mais de um, tá? Assim também vai acontecer com a palavra óculos. Aqui no caso é os óculos, né? A gente sempre vai utilizar os óculos. Temos também a palavra bolo, né? A gente acrescenta um S apenas para indicar o plural. E a palavra tijolo também, né? Eu vou acrescentar apenas um S aqui para indicar que essa palavra está no plural, certo? Além de que o artigo também é a classe de palavra que acompanha os substantivos. No contexto, né, eu posso dizer os tijolos, porque no caso é mais de um, tá? Então, aqui, os bolos, quando é mais de um, os pães, aqui, os males, os barris, os animais, os rapazes. Então, aqui, ó, a classe de palavra, o substantivo, o artigo sempre vai estar acompanhando esse substantivo, tá, gente? Sempre lembrando, se houver mudança no substantivo, o artigo também vai mudar, tá bom? Então, são classes de palavras que elas estão sempre muito juntas, né? O artigo, o substantivo, o adjetivo também, o verbo, né? Então, é uma união, né, dessas classes de palavras em que elas têm que concordar, elas têm que estar em concordância, certo? Exceto, no caso, a palavra lápis, né, óculos, pires, né, também, pires também está no plural. Então, se eu quiser dizer o pires, significa que é um só, tá? Para fazer o plural, o que eu acrescento? Os pires, tá? Aí, no caso, apenas o artigo é que vai flexionar, tá? Ou seja, ele vai estar, quando tiver no singular é o o, quando tiver no plural é os, certo? Então, turmas, essa foi a nossa revisão das classes da classe de palavra substantivo e também sobre a denotação e conotação, tá?